a gear mais criativa do Luffy foi a criação da quarta marcha, que diferente da segunda e terceira marcha, que são só técnicas para aprimorar os seus golpes na forma base, a quarta marcha passou a ser de fato uma transformação do corpo do Luffy, dando a ele aumento de velocidade, resistência somado com o uso máximo do seu haki negro e com ele um aumento de força muito grande também. No decorrer das lutas, o Luffy criou formas alternativas da quarta marcha para atender à necessidade de poder que ele precisava para lutar contra os inimigos. Contra o Doflamingo, ele usou a Gear 4 Boundman, porque a principal diferença de poder entre eles dois era a força e a dureza do haki do armamento. Então com o Boundman, o Luffy quebrou essa diferença e conseguiu derrotar o Doffy. Contra o Cracker, o Luffy usou uma nova forma da quarta marcha, que foi nomeada de Gear 4 Tankman, versão empanturrado, porque ele tinha comido muito biscoito. A forma original do Tankman nunca foi mostrado, mas as duas versões seguem a mesma ideia, que é ter todo o torso mais inflado e com um haki negro mais reforçado que o Boundman, com o foco principal de ter um aumento gigantesco de resistência. Só que por usar mais haki que o Boundman, essa é a forma da quarta marcha que termina mais rápido. Por último, o Luffy criou mais uma variável, que foi a Gear 4 Snakeman, que é a minha quarta marcha preferida por causa do design e pelo objetivo da forma. O foco dessa forma é no aumento exponencial e constante de velocidade no soco do Luffy, que não para de acelerar até acertar o alvo. O Luffy usou a Snakeman pela primeira vez na sua luta contra o Katakuri. No auge da luta, o Luffy já tinha conseguido superar a diferença de força entre eles dois, mesmo o Katakuri sendo um pouco mais forte ainda, sobrando só o obstáculo de acertá-lo, porque o Katakuri pode prever o futuro e saber o que vai acontecer segundos à frente. Então o Luffy criou a Snakeman com um foco na velocidade para lidar contra isso. Tanto que a maioria dos golpes do Luffy, em específico os golpes que já ficavam muito tempo acelerando sem parar, o Katakuri tinha que ver no futuro para poder desviar deles, porque os socos do Luffy já estavam mais rápidos que a velocidade dele, e ele não conseguia desviar com o haki de observação padrão. No fim, o Luffy criou três formas da quarta marcha, a Boundman, que é a forma principal, a Tankman e a Snakeman. A Snakeman tem um foco só na velocidade, mas perde muito em força e resistência, por isso as outras formas são mais fortes que ela. A Tankman tem quase nada de velocidade, já que o Luffy fica estático com ela, mas o Luffy usa a alta resistência dela como uma potência de força, como foi visto contra o Cracker. É como se a barriga hackeada dele servisse como um compressor parecido com o Kong Gun da Boundman, só que sendo um compressor gigante que pode comprimir muito mais força e devolver ela, tipo como se fosse uma forma para levar dano e revidar o mesmo dano com mais poder. Então no fim, a Tankman tem um foco na imensa resistência dela. Já a Boundman é o equilíbrio das três formas, ela é a forma média das três classes de velocidade, força e resistência. Ela não tem tanta resistência quanto a Tankman, e nem tanta velocidade quanto a Snakeman, mas possui elas de forma moderada, como se fosse a versão da quarta marcha equilibrada. O Luffy não tem uma quarta marcha com o foco total na força, que poderia ser a Gear 4 Tigerman, que os fãs tanto teorizam. Então a quarta marcha representada como força fica para Boundman mesmo, que era a quarta marcha mais forte. Pois é, eu falei era mesmo. Por ser a forma equilibrada, a Boundman era a mais poderosa até a metade do arco de Wano. No começo do arco, o Luffy usou ela contra o Kaido, o que foi inútil contra ele. Depois ele aprendeu o haki ofensivo e começou a causar um pouco de dano nele, mas sem ser pra valer ainda. E por último, o Luffy descobriu que também é possível usar o haki do rei para revestir as coisas, depois de ter visto o Kaido usar o revestimento do rei várias vezes na sua clava. Nesse momento, o Luffy também passou a fazer isso e começou a dar dano de verdade no Kaido, cobrindo os seus golpes com o haki do rei. A partir desse momento, o Luffy passou a usar o revestimento do rei em todos os seus golpes, tanto na forma base, como na terceira marcha. O revestimento do rei é o auge máximo da força de vontade do usuário, então ele não precisa aumentar ainda mais a sua força, porque o revestimento do rei já está usando o maior poder dos hakis, que é o Conquistador. É como se a força do Luffy usando o haki negro fosse tipo 20, 30, 50% do seu poder, enquanto o revestimento do rei já está dando o 100% dele, a sua força de vontade total revestida no seu ataque. Depois disso, o Luffy passou a usar a quarta marcha somente na versão Snakeman contra o Kaido. Isso porque a força física já não era mais relevante. Naquele momento, o revestimento do rei passou a ser o verdadeiro poder na luta, o poder dos Yonkous. Então a Boundman já não era mais eficaz. Isso porque a Snakeman tem um foco na velocidade, e é mais rápida que a Boundman. Então se o Luffy utilizasse o revestimento do rei em uma das duas, a Snakeman seria a melhor forma,
já que a Boundman e a Snakeman teriam o mesmo nível de poder, mas a Snakeman se sobressairia por ser muito mais rápida. Então é como se a Snakeman tivesse o mesmo nível de poder que a Boundman, só que muito mais rápida. E juntando a sua técnica de continuar acelerando o golpe até acertar o alvo, o nível de poder da Snakeman só subiria ainda mais. No capítulo 1041 do mangá, que foi o capítulo mais recente, o Luffy entrou na Snakeman e usou o Gomu Gomu no Hydra, usando o revestimento do rei nos seus golpes e atacando o Kaido com 9 socos, que são referentes à Hydra, que possui 9 cabeças. E os socos foram tão rápidos que o próprio Kaido ficou confuso de onde que eles surgiram, como se nem o haki de observação do Kaido tivesse percebido eles. No final, juntando com o revestimento do rei, a Gear 4 Snakeman passou a ser a marcha do Luffy com o poder que pode bater de frente com o Miyonko, e passou a ser a Gear mais poderosa de todas do Luffy, que só vai ficar atrás da sua possível próxima Gear, que é a quinta marcha.